Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã de sexta-feira, 17 de fevereiro do ano 2023. Agradecemos a Deus, somos gratos ao Senhor por este novo dia de vida que Ele tem nos dado. Assim como também somos gratos ao Senhor por chegar mais a um final de semana. Aqueles que trabalham de segunda a sexta-feira, pois vão ter estes dias para estarem junto com as suas famílias, não podem deixarem de congregar e de buscar a presença de Deus sobre as suas vidas. Mais ainda que neste final de semana se está comemorando a festa bacanal ou carnal, o carnaval, como você queira chamá-lo, donde devemos de vigiar, donde devemos de ficar atento, donde devemos de redobrar nossa vigilância, orar, pedir por nossos filhos, pela nossa família, por todos os nossos familiares que estão debaixo da nossa cobertura. Sim, orar por cada um deles. Amados e queridos irmãos, eu sou o pastor Juan Teixeira e este é o nosso programa A Bíblia, o Mate e o Amanhecer, que vai sempre de segunda a sexta-feira, 7 horas da manhã, aqui na página do Ministério Vindos do Pai. Nosso principal propósito nesta transmissão é levar uma mensagem de fé, de esperança, de amor, para que você possa ter um encontro real e verdadeiro com o único e soberano Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, que pode mudar a sua vida, que pode fazer grandes coisas na sua vida, na sua casa, na sua família. E nestes dias nós estamos falando de uma família que era a família de Jacó. A família de Jacó é uma família que passou por diversos problemas, vamos dizer assim. Entre os problemas que Jacó teve na sua família foi a perda do seu filho José, donde os seus demais filhos, seus 10 filhos maiores, criaram uma história de que José tinha sido devorado pelas feras no deserto, quando na realidade eles o tinham vendido como escravo ao Egito. Sabe, tem uma coisa aí que às vezes nós ouvimos falar na televisão sobre José do Egito. José nunca jamais foi do Egito. José esteve no Egito, mas ele não foi do Egito, nunca. Porque mesmo ele estando no Egito, o Egito nunca esteve no coração de José. Isto vale também para lembrar nestes dias de hoje já. Nós estamos começando hoje essas festas carnais, onde é um grande culto, eu me atreveria a dizer que é um grande culto a Satanás, onde ali é invocado toda sorte de espíritos malignos, onde o que menos se vai ver ali vai ser alguém glorificar a Deus. Através das máscaras, através das fantasias, as pessoas passam a viverem outra personagem totalmente diferente daquilo que elas realmente são. E é nestes dias onde soltam as rédeas da sua carne, onde a concupiscência, a lascívia, o adultério, as orgias, as bebedices se fazem notórias na vida das pessoas. E José estava no Egito, porém não se contaminou com o Egito. Agora, por que ele foi para o Egito? Qual era o plano de Deus? Qual era o projeto de Deus para José? Será que José tinha perdido todos os seus sonhos? Tinha desistido da vida? Olha, ele foi enganado pelos seus irmãos, jogado num buraco, logo ser acorrentado e caminhar com a caravana até o Egito.
vai a um mercado de escravos, onde ele é vendido para um homem chamado Potifar. Ali na casa de Potifar, ele é bem tratado, começa Deus a tratar com ele também e a prosperar tudo aquilo que ele faz ali na casa de Potifar. Mas, de repente, o diabo então prepara uma armadilha. José talvez não vigiou, talvez José não teve os cuidados suficientes quando a mulher de Potifar vai ficar com as vestes, com as roupas de José nas suas mãos. Como consequência disto, José é levado para o cárcere. José desiste da sua fé? Não. Ele desiste de Deus? Não. Ele continua firme no propósito, porque ele sabe em quem acreditou. Olha, eu sempre digo que podem roubar em tudo de nós, menos a nossa fé. A nossa fé, ela não pode ser roubada, porque ela está lá dentro de nós. Ela está no nosso espírito, está na nossa alma, no nosso ser. É algo que não pode ser roubado. E nós devemos de manter a chama da fé sempre acesa. E como manter a chama da fé sempre acesa? Pois há algo simples e claro que a palavra de Deus nos ensina em Romanos capítulo número 10, verso número 17, quando a palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, então nós adquirimos fé. Nossa fé é fortalecida através da santa e bendita palavra de Deus. É levado José então para o cárcere. É levado para a masmorra. Ali não tinham muitos privilégios, não, os prisioneiros daquela época. Eles não tinham uma cela com televisão ou com uma boa cama. Era uma masmorra cheia de alimanhas, de ratos, de escorpiões, de maus tratos. E ali naquele lugar então, agora o jovem José está ali preso. Ali naquele lugar onde ele nunca sonhou chegar. Ali naquele lugar onde não formava parte do projeto de vida dele. Porém, qual era o projeto de Deus para a vida de José? Alguma vez você parou para se perguntar qual é o projeto de Deus para a sua vida? Onde Deus deseja ou quer que você esteja? Ou que você esteja realizando determinada tarefa, determinado trabalho em prol do reino de Deus? Ali então, dentro daquela masmorra, ali José vai cair em graça do encarregado daquela prisão, é o que nos diz a palavra de Deus, a partir do capítulo número 40, ali que José começa então a estar ali no cárcere, na prisão. Estando ele ali, o encarregado da prisão coloca tudo nas mãos de José. E ali a palavra de Deus vai nos dizer no capítulo 39, no verso número 23, que o guarda da prisão não cuidava de nada que estava sobre a mão dele, porque o Senhor estava com ele, e aquilo que ele fazia, o Senhor fazia prosperar. Prosperava na prisão. José estava prosperando na prisão. E nós aqui posso aproveitar um gancho para dizer algo para você nesta manhã. José, tudo que ele fazia prosperava na prisão. Mas não vemos José fazendo algum voto por um determinado valor. Não vemos José fazendo grandes ofertas em dinheiro. O que sim vemos é que Deus estava prosperando a vida de José. Por que Deus estaria prosperando a vida de José? Porque José tinha intimidade com Deus. Porque José estava amalgamado, estava unido a Deus. Assim como o apóstolo Paulo vai falar logo séculos mais adiante, nas suas epístolas, onde ele vai dizer que a vida dele está escondida em Cristo e Cristo está escondido nele. Assim deve ser a vida do verdadeiro
discípulo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ter uma vida de intimidade com Deus, caminhar ao lado dele, andar como ele andou, fazer o que ele fez. Essa deve ser a vida de um verdadeiro discípulo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mundo, as festas destes dias não têm absolutamente nada para te oferecer. O que o diabo pode te oferecer é morte. O que o diabo pode te oferecer é a separação de Deus. O que o diabo pode te oferecer é o pecado. O que o diabo pode te oferecer é a destruição da tua própria vida espiritual aqui nesta terra. Bom dia, Carla, ali na cidade de Gramado, aqui no Rio Grande do Sul. Um grande abraço para Carla, para Luciano, Luciana e Vitor Emanuel, ali na cidade de Gramado. Bom dia. Ali está então José. E Deus está prosperando a vida de José dentro da prisão. Agora, os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos, isso é algo óbvio. E o que Deus tem preparado para nós, muitas vezes nós nem sequer imaginamos o que Deus tem preparado para nós. Às vezes nós esperamos, pedimos a Deus e esperamos a solução ou a resposta da nossa oração de uma maneira que nós mesmo imaginamos no nosso coração. Nós imaginamos de como Deus vai agir, de como Deus vai fazer, a quem Deus vai tocar. Mas Deus sempre nos surpreende. Do lugar que nós menos esperando, dali então vai chegar a provisão. Dali então vai chegar algo de parte de Deus para as nossas vidas. E diz o capítulo número 40, no verso número 1, que aconteceu depois destas coisas, que o mordomo do rei do Egito e o seu padeiro haviam ofendido seu senhor, o rei do Egito. E Faraó estava irado contra 2 dos seus oficiais, contra o chefe dos mordomos e contra o chefe dos padeiros. E ele colocou-os em custódia na casa do capitão da guarda, na prisão, o lugar em que José estava preso. E o capitão da guarda encarregou José deles, e ele os serviu, e eles estiveram um período na prisão. Chegam 2 novos presos ali. Agora estes têm um alto cargo na corte do faraó. Um é o chefe dos mordomos, aquele que serve o vinho para o faraó. O outro é o chefe dos padeiros, aquele que está lá preparando o pão para toda a corte e principalmente para o faraó. Agora eles foram levados ali para aquela prisão onde estava José. O chefe da prisão tinha passado então a ter algumas mordomias especiais, pois ele já não estava trabalhando tanto como antes, porque ele confiava em José e entregava todo o serviço da prisão nas mãos de José. Poderíamos dizer que este homem estava se aproveitando de José ou não, mas o que sim sabemos é que este homem, o encarregado da prisão, ele estava descansando, porque tinha colocado tudo nas mãos de José. E tudo que José fazia corretamente, porque Deus estava com ele. Porque Deus o fazia prosperar tudo aquilo que ele fazia. Deus vai fazer prosperar a obra das tuas mãos. Tudo aquilo que nós vamos fazer, vai nos dizer a palavra de Deus, e o apóstolo Paulo também que escreve isto, é como se nós fizéssemos para Deus e não para os homens. Tem uma estatística que se diz, que o 90% dos brasileiros está trabalhando no lugar onde eles não desejariam estar trabalhando. Então isto quer dizer o quê? Que eles estão somente pelo seu próprio salário. E isto leva
a que eles não venham realizarem com excelência o seu trabalho, as suas tarefas. Agora, quando nós sabemos ser gratos a Deus, e quando tudo que nós vamos fazer, como diz a palavra de Deus, nós vamos fazer como se fosse para o próprio Deus, nós devemos de fazê-lo com excelência. Nós não estamos trabalhando para o homem. Se nós somos filhos de Deus, nós vamos demonstrar que existe algo diferente em nossas vidas e que não estamos trabalhando somente pelo salário, mas que estamos honrando e glorificando a Deus através do nosso trabalho, através daquilo que nós fazemos, com coração grato, com coração alegre. Então, Deus vai prosperar a obra das tuas mãos quando começares a agradecer e a glorificar o nome do Senhor por aquilo que Ele está fazendo na tua vida. E ali estava José, então, próspero na prisão, e estes dois oficiais do faraó que tinham chegado ali. Talvez eles mereceriam um trato especial, não sabemos. Mas a palavra de Deus vai nos dizer no versículo número 5 do capítulo 40 do livro de Gênesis, que ambos sonharam um sonho e cada homem seu sonho, em uma noite. Cada homem de acordo com a interpretação do seu sonho, o mordomo e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na prisão. E José veio a eles de manhã e olhou para eles, e eis que eles estavam tristes. E ele perguntou aos oficiais do faraó que estavam com ele na prisão da casa do seu senhor, dizendo: por que aparentais tão tristes hoje? Lhe disseram: sonhamos um sonho, e não é quem interprete. E José lhe disse: não pertencem as interpretações a Deus? Diga-me eles, rogo vós. E o chefe dos mordomos contou seu sonho, e José lhe disse a José, e lhe disse: no meu sonho, eis que uma videira estava diante de mim, e na videira estavam 3 ramos, e era como se estivessem brotando, a sua flor saía, e os seus cachos produziram uvas maduras. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu apanhei as uvas e as exprimi dentro do copo de Faraó, e dei o copo na mão de Faraó. E José lhe disse: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias, mas em 3 dias Faraó levantará a tua cabeça e te restabelecerá ao teu lugar. E tu servirás o copo de Faraó nas mãos dele, conforme a maneira antiga, quando tu eras o seu mordomo. Versículo 14, que vamos lembrar deste versículo. Mas lembra-te de mim, quando estiver bem contigo, e mostrar bondade, rogo-te para comigo, e faz menção de mim a Faraó, e tira-me desta casa. Pois, na verdade, eu fui roubado da terra dos hebreus, e aqui também não fiz nada para que eles me pusessem na masmorra. E o chefe dos padeiros viu que a interpretação era boa. E ele disse a José: eu também estava no meu sonho, e eis que eu tinha 3 cestos brancos sobre a minha cabeça. E no meio, e no cesto mais alto, havia todo tipo de pão para Faraó, e as aves os comiam dos cestos sobre a minha cabeça. E José respondeu e disse: esta é a sua interpretação, e os 3 cestos são 3 dias. Mas em 3 dias Faraó levantará tua cabeça de sobre ti, e te pendurará em uma árvore, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. As interpretações dos sonhos de José para aqueles 2 oficiais do rei, que nós podemos aprender e tirar para nós aqui destes versículos que nós acabamos de ler. O primeiro deles é que José reconhece no versículo número 8, não
não pertencem as interpretações a Deus? Diga-me, eles rogo-vos. José reconhece que a interpretação dos sonhos, elas provêm de Deus. E não tem algo mais perturbador, talvez já tenha acontecido com você, de que ter um sonho ruim durante a noite. Aqueles pesadelos que muitas vezes passamos pela noite. E tem muitas pessoas que dizem conhecer a Deus ou que pretendem servirem a Deus e muitas vezes não estão dormindo. Estão tomando remédios para ansiedade, para depressão, e as suas noites muitas vezes são noites de terror. São pesadelos e mais pesadelos. Meu amigo, meu irmão, muitas vezes está faltando algo da tua vida, que é antes de dormir, entregar a tua vida ao Senhor. O Senhor venha guardar o teu sonho. O Senhor venha velar o teu sonho. Que Ele venha repreender toda e qualquer sorte de contra-ataque do maligno em contra da tua mente. E muitas vezes sonhos perturbadores trazem tristeza aos corações. Agora imaginem estes dois homens, eles estavam presos ali e estavam sonhando, e os dois sonharam na mesma noite. Então eles devem terem conversado entre eles: olha que eu sonhei, e o outro: olha o que eu sonhei também. E agora? Era costume dos egípcios interpretarem sonhos. Eles tinham os seus magos, tinham os seus astrólogos, tinham os seus videntes, para que pudessem interpretar os sonhos. Mas aquele sonho daqueles dois homens, eles vão dizerem para José que ninguém poderia interpretar aquele sonho para eles. Por isso eles estavam tristes. Não há quem interprete. No versículo 8 eles vão dizer isto para José. Mas a interpretação não pertence a Deus, falou José. E ali então José, direcionado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, ele vai dar a revelação para aqueles dois homens. O chefe dos mordomos voltaria então ao seu cargo que ele tinha antigamente, e o padeiro seria morto. Agora, no versículo 14, José novamente ele vem cometer um erro na sua vida. Talvez pela sua imaturidade, ou talvez por a sua preocupação, pelo seu desespero, poderíamos dizer assim, dele estar ali naquela masmorra, dele estar ali naquela cárcere. Muitas vezes nós passamos por situações difíceis, e no meio dessas situações difíceis, muitas vezes tomamos decisões equivocadas, erradas, que logo vão trazer uma consequência nefasta para a nossa vida. José vai dizer para o chefe dos mordomos: mas lembra-te de mim. Em outras palavras, ou parafraseando o versículo, quando tu esteja lá servindo ao faraó, te lembra de mim? Fala para o faraó para que ele possa me tirar daqui. Se alguém pensar que o tráfico de influência ele é algo recente ou é algo novo, está totalmente errado. Já desde a antiguidade acontecia então o tráfico de influência. Vai lá e fala para o faraó para que ele me tire daqui. E assim hoje, em nossos dias, nós podemos ver isto em diferentes lugares, tanto no âmbito político, até eclesiástico, enfim, no lugar que for das organizações, que sempre tem alguém que ali é o que tem mais influência. E muitas vezes são comprados favores, são feitos favores para pessoas,
até nas próprias empresas. Muitas vezes isto vem acontecer. Bom dia, nosso irmão Benjamin, lá na cidade de Moçambique, em Moçambique, na cidade de Milange. Que Deus venha abençoá-lo poderosamente nesta manhã. Aproveitando que nosso irmão Benjamin está ali, aqui na nossa página nós temos a opção de você enviar uma estrela. Essa estrela vai ser uma oferta voluntária, independentemente do valor que você queira mandar. Mas eu estou pedindo 1 litro de leite. Para as crianças que estão ali em Moçambique, nosso irmão Benjamin tem mais de 300 crianças, onde elas ali estão recebendo um tratamento através dele, tanto espiritual e algumas vezes também, quando se dão as condições, algum alimento, úteis escolares, enfim, ajuda para aquelas crianças necessitadas de Moçambique. E nós estamos na cidade de Cacequi, que é uma das cidades mais pobres do Brasil, do Rio Grande do Sul, onde também estamos com um projeto de trabalhar com as crianças, de levar-lhes uma palavra de Deus e também, no possível, socorrê-las através de uma alimentação adequada, assim como também em outras áreas da vida delas. Então, mande uma estrela, faça a obra de Deus, que Deus toque seu coração e que possa mandar uma oferta para o ministério vindos do Pai. Amados, continuamos então com José. Lembra-te de mim. Lembra-te de mim porque tu vai estar lá com o homem. Tu vai estar ao lado dele. E tu pode falar para ele. E a autoridade máxima é o faraó. O faraó pode me libertar, o faraó pode me tirar do cárcere. Ele pensou em tirar um proveito daquela interpretação que não era dele. A interpretação do sonho não era de José, pois provia de Deus. Ele mesmo vai dizer no versículo número 8 que as interpretações pertencem a Deus. Então, tristemente, José não glorificou a Deus pela interpretação. Ele quis utilizar aquela interpretação para um benefício próprio dele. Isto continua acontecendo hoje, nos nossos dias, onde a palavra de Deus vai falar. Foi o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que escreveu isto, dizendo que nos últimos tempos, nos nossos dias de hoje, no fim dos tempos, homens amadores de si mesmo, corruptos, pregariam o evangelho por ganância e não por amor. Por ganância e não por amor. E muitos hoje se aproveitam dos milagres de Deus. Se aproveitam da palavra de Deus. Os milagres que o Senhor opera, eles roubam a glória de Deus para si próprios. Eles tomam para si esses milagres como se eles fossem os autores do milagre. Não cometamos erros. Glorifiquemos a Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. Deus deu, glorificado seja o nome do Senhor. Deus tirou, glorificado seja o nome do Senhor. Deus supriu. Deus abriu portas. É Ele a quem devemos de glorificar. Deus operou milagres. É Ele que tem que ser glorificado. É Ele quem deve aparecer e nós desaparecer. Agora, 10h30, estamos na Rádio Pentecostais Apostólicos com nosso programa A Bíblia, o Mate e o Amanhecer. Você pode baixar a Rádio Pentecostais Apostólicos no seu celular, no seu tablet, enfim. Ali você vai procurar ali Rádio
Rádio TV Pentecostales Apostólicos, está em espanhol, é uma rádio dos Estados Unidos, e ali, 10h30, nós estaremos ali com a palavra de Deus para a sua vida. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor amado, nós estamos na Tua presença nesta hora. Queremos louvar-te, queremos agradecer-te, ó Deus, por ter chegado mais a um final de semana. Pai eterno, que este final de semana, Senhor, venha ser um final de semana abençoado. Que Tu venhas derramar da Tua graça, do Teu amor, da Tua bondade sobre a vida de cada um, Senhor, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, de todos aqueles, Pai, que de uma maneira ou de outra alcançarão, Senhor, esta live, meu Pai, ou esta transmissão. Que a Tua palavra, Senhor, possa permanecer nos nossos corações, que possamos glorificar-te. Livra-nos, Senhor, de todo contra-ataque do maligno nestes dias de festividades malignas, Pai. Livra-nos, meu Deus, guarda nossos filhos, guarda, Senhor, os jovens, os adolescentes, as crianças, ao idoso, Senhor eterno, que Tu venhas guardá-lo e livrá-los de toda sorte de males, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, amados e queridos irmãos, que a graça, que a paz e a misericórdia do Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre sua casa, sobre sua família, desde agora e para sempre. Amém.